Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, como vocês estão? Quinta-feira, quinta-feira, bom dia. Última quinta-feira do mês. Olha que lindo. Pergunta que não quer calar, né? Você está pronto para receber? Quantas pessoas falam, estou pronta, eu sei receber? A grande maioria fala isso. Muitas pessoas falam isso. Muitas. Não, eu estou aberto para receber sempre. Aí alguém vem e te critica. Nossa, o cabelo tá horrível. Nossa, que estranho você hoje. Como você fica? Como você fica? Minta, não pode mentir para mim, mas não minta para você. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Como você fica? Você nem liga. Beleza. Aparência talvez você não ligue. Aí alguém chega e fala assim: você criou teu filho de uma forma tão idiota, tão errada. Você não tem vergonha, não? Como é que você fica? Você também não liga? Nem um minuto, nem um segundo. Nós precisamos ser verdadeiramente honestos conosco. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Você não tem noção de como isso é importante. Quem quer que seja falar o que quer que fale, não te incomoda. Não te incomoda. Verdade não te incomoda. Me fala isso. Me fala isso. Se alguém chega e fala mal da tua mãe, que já foi embora, e aí? Você não se incomoda? Lúcia, mas aí você está exagerando. Não estou exagerando. Não estou exagerando. O que eu quero mostrar é que o receber é um estado, não é um julgamento. É um estado. O receber é um estado. É um estado de simplesmente ser a água que você é. Se a água está aqui e eu jogar tinta azul, ela vai receber azul e isso vai. Ela vai receber o vermelho e vai. Eu coloco ela num copo redondo e ela fica. Eu coloco no quadrado, ela simplesmente aceita qualquer coisa. Nós somos 70% de água. Só que a água, agora eu peguei você. Só que a água, quando eu jogo tinta azul, a tinta azul fica. A tinta azul fica. Se eu coloco ela no copo redondo, ela fica num formato redondo. Se eu coloco uma tinta vermelha, ela vai ficar com a cor vermelha. Ela não deixa ir embora. A água, ela mantém tudo aquilo. Ela mantém tudo aquilo. Então, tem a Ivonete dizendo assim: comigo não mais a ação do outro é problema dele, não me atinge. Aí o governo não te paga o seu salário aquele mês. Tá tudo bem. O governo é o outro. Tá tudo bem. Nós precisamos ser verdadeiros conosco. Porque em uma situação que nós não cogitamos, é que nós vamos. Então, assim, não chegou, não veio, simplesmente não aconteceu o que você esperava que naturalmente aconteceria.
como eu tenho reação, eu posso simplesmente aceitar, não, peraí, eu tenho dinheiro guardado, não, tá tudo certo, eu dou um jeito. Não, mas naquele instante você teve um impacto, tá? Você teve um impacto. Nós precisamos entender que a água é assim. A água que nós exportamos, ela nos dá impacto. Não, Ivonete, você já está iluminada. A Ivonete está dizendo que já aconteceu e não, deixou para lá. Não está nem aí com a vida. Tô perfeito, perfeito. Então, você não é... Você é uma exceção. Você é uma exceção. Nada te tira do eixo. Perfeito. Eu ainda não estou dessa forma. Não estou. Eu tenho que estar bem presente para muitas vezes não entrar na energia de algumas coisas. Exemplo, quando alguém que eu gosto muito está vivendo algo muito pesado, às vezes aquilo o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? Isso não é receber, porque aquilo foi a criação daquele ser e eu, ok, posso mandar luz, mas se eu amo muito e eu percebo que aquela pessoa está batendo na tecla e eu tenho uma visão maior, às vezes aquilo aconteceu muitas vezes de eu ter que ir para dentro de mim, fazer um trabalho dentro de mim, ok? Fazer um trabalho dentro de mim para ajustar, para me reequilibrar. Querido, ninguém te convidou, eu não sei por que Antônio está falando quanta besterol e blá blá blá. Não consigo imaginar como tem tanta gente boba para. Eu não sei do que você está falando. Se você está falando do que eu estou dizendo, por favor, você entrou aqui porque você quis. Eu não sei o que você está falando, né? Não tenho nem noção. Se você está se referindo à reação de pessoas, você está se referindo ao que eu estou falando. Então, você está se referindo ao que eu estou falando, você criou estar aqui ouvindo isso, meu bem. E é muito legal e não aceita. E aí, você é o nosso exemplo. Gratidão de você estar aqui. Porque é exatamente isso. Esta energia de reatividade é que eu mando para o universo. E o universo me dá mais disso. Me dá mais. E aí, é assim que acontece com a vida. Toda vez que eu reajo, resisto, aquilo permanece. Eu entro naquela faixa vibratória e eu vou acessar mais disso, mais disso, mais disso, mais disso, né? Então, é muito interessante quando a gente tem uma consciência de percepção de como é que o universo trabalha. Não sou eu que estou falando, gente. Você vai estudar a física quântica e já tem N comprovações disso. Você é uma frequência. Sempre assim, a gente cria a nossa realidade. Então, às vezes, nós criamos uma realidade que eu posso reagir e resistir a ela, ou falar gratidão por você existir, né, Antônio? De você ter vindo aqui e reagido. Quer dizer, exatamente isso que o universo nos mostra. O que é um não receber? É exatamente isso. O não receber é você reagir a alguma coisa. O não receber é você persistir em estar certo, eu não mereço, ou então, coitadinho de mim. Nosso campo é um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele tem duas frequências que a gente tem que entender. A eletricidade e o magnetismo, que são diferentes. A parte elétrica, né, são os nossos pensamentos, nós geramos,
Eletricidade, literalmente, nossos neurônios trabalham com isso. Já ensinei exercícios aqui de você diminuir, porque as pessoas, elas, isso já tem um trabalho com, eu fiz um curso de neurociência com o Joe Dispenza, com uma assistente, né, dele, aquelas pessoas que são estudiosas ali do trabalho e são catalogadas mesmo dentro do sistema deles para trazerem para os professores dele, e o curso, ele ensinava exatamente isso, o quanto que os nossos cérebros, eles vão acumulando uma energia elétrica tal que faz com que chega uma hora e teu corpo fala, estou com sono. Já ensinei, inclusive, os exercícios para isso mudar. Então, as pessoas que não conseguem estudar, elas não lembram das coisas. Então, já maratonar nas lives já tem esse exercício aí de respiração. Então, é bem interessante quando a gente percebe o quanto, então, que nosso cérebro produz essa eletricidade e quanto o nosso, a nível de coração, principalmente, aqui a gente tem um grande dínamo eletromagnético. Então, nós vamos ter eletromagnetismo em todo o nosso campo, no nosso campo toroidal, na nossa aura, né? Então, esta energia é uma atração, né? Quando você pega algo que está magnetizado, ele é um ímã, ele atrai o que ele vibra, ele atrai as polaridades. Então, é muito interessante o quanto que nós atraímos toda essa frequência do que nós estamos vibrando, que é a lei da atração sendo ativa. Né? Então, a lei da atração, nós vivendo sob a lei da atração, porque nós somos eletromagnéticos. Então, nós vamos realmente atrair. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, o quanto que nós atraímos. E atraímos as mesmas frequências que portamos. As mesmas frequências que portamos. Então, se eu estou reagindo a algo, eu vou atrair mais e mais daquele algo, porque eu estou reagindo àquilo. Dentro de mim, essa energia está ativa. Então, eu preciso enxergar isso. Por quê? Porque quando eu estou falando de receber, eu estou dizendo que eu gostaria de receber elogios, mas o receber é um verbo. Então, eu recebo elogio, eu recebo crítica, eu recebo pessoas que não são convidadas. Eu recebo, agora eu recebo tudo. Se eu começar, esse eu quero, esse não quero, esse eu quero, esse não quero, eu estou indo contra uma lei que eu faço parte, que é o eletromagnetismo. Simples assim. Simples assim. Então, você vai contra a frequência do próprio universo. Você vai contra. Então, é muito importante o quanto que nós precisamos e quanto que nós vamos receber de tudo e de todos, seja lá o que for. Inclusive pessoas que te criticam, que chegam e falam publicamente, imagina, falar publicamente, como nossos convidados aqui de hoje. Chegar e falar quanto blá, 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 né? Então, é muito legal. Agora, quem pegou o mouse, quem digitou, quem entrou no canal, gente, olha o trabalho de alguém, percebe? Você acha que foi assim? Caí aqui sem querer. Não existe isso. Não existe isso. Então, eu vou ter alguém por perto de mim, porque eu atraio de alguma forma. Eu estou vibrando aqui. Talvez para eu enxergar. E uma das coisas que é muito importante muitas vezes, para eu entender que eu já passei daquela fase. Isso é muito bonito, porque a gente sempre percebe assim, eu tenho que mudar isso, eu ainda tenho que mudar. Mas muitas vezes você percebe que aquilo não te mexe mais, não mexe mais com você. Esse exemplo que eu tinha dado de você, com alguém que você ama,
estar sofrendo e você sentir, ah, meu Deus, como eu poderia ajudar? Fica pensando nisso. Traz para nós essa frequência. Quando você trabalha isso dentro de você, porque aquela dor não é dele, é minha. A dor é minha. Quem sente dor somos nós. A pessoa está vivendo o processo dela, ela está fazendo a jornada dela. E se você falar, não me faça sofrer, é capaz de ficar até um piti com você, porque fala assim, quem que está pedindo a tua opinião? Você está olhando para isso porque quer, percebe? Então é muito interessante que você pare e olhe para o seu interior e perceba onde está essa ferida. E quando eu percebo onde está essa ferida e curo essa ferida, naturalmente, na próxima vez que aquela pessoa estiver mais uma vez criando uma dor, porque, né, se não mudar, vai ter sempre esses momentos, nós vamos olhar e falar assim, poxa, dessa vez eu não estou sentindo absolutamente nada. Então é bem importante. Olá, gente. Beth, tudo bom? Ei, tudo bem, gente? Então, é tão interessante quando você olha para isso. Eu estou falando tudo isso hoje, não só porque é um dia de receber, mas precisamos estar ligados nessa época, tá? Nós vamos ter outro eclipse daqui 2 dias. Daqui 2 dias, nós vamos ter outro eclipse. Não vai ser visto em muitas áreas, não vai ser visto. No Brasil, acho que na ponta lá, no Amapá, que vai ter uma visão. Mas o resto do Brasil não vê. Em alguns pontos extremos vão ser vistos, outros não. Mas isso não quer dizer que ele não esteja acontecendo. Isso não quer dizer que aquela frequência da Lua escondendo o Sol, alinhada ao Sol, com mais outros planetas, inclusive alinhados, não vai estar acontecendo. Não é porque eu não vejo que não acontece. Não é porque eu não vejo que aquela frequência não chega até mim. Mais uma vez, nós vamos estar falando, lá no outro eclipse, falar nisso, nós não marcamos eu não sei. Tem que olhar se eu agendei essa eclipse aí para fazer um trabalho. Você sabe que eu acho que acabou passando despercebido isso. Não lembro. Acho que não sei. Vou olhar. Mas eu gostaria de lembrar e estar aqui, né? Não sei como nós vamos fazer, mas só pode ver para mim se está agendado isso, porque precisa estar agendado. Eu sei que nós falamos, nós vamos colocar artigos, mas eu não lembro se semana passada, porque já está programado desde semana passada. Então, é bem importante a gente entender o quanto o eclipse, ele traz para você o olhar, né? Então, sabe quando você fecha seus olhos? Então, a Lua vai fazer isso, ela vai trazer uma barreira na luz do Sol, mas isso não quer que as sombras vão ficar para fora. Não. O que acontece quando você fecha os seus olhos? Você coloca a atenção para o seu interior. Então, é um ótimo momento de nós fazermos isso, de nós realmente percebermos que nós temos ainda coisas para serem trabalhadas, ainda estamos vibrando de algumas formas. Minha vida não é 100% da forma que eu gostaria que fosse. Então, isso é olhar para perceber quanto eu estou recebendo e quanto eu não estou recebendo. Porque, veja bem, quando eu estou recebendo realmente tudo, eu não preciso dizer, hoje eu posso fazer isso porque eu tenho dinheiro, por exemplo. Não. Porque se eu estivesse recebendo naturalmente sempre, eu nem ia cogitar isso. As coisas iam estar acontecendo naturalmente. Não existiria nenhum tipo de limitação na minha vida. Percebe? Então, existem sim marcas de não recebimento internos que nós não percebemos. Que não percebemos.
A Andrea está perguntando: você poderia falar sobre explosões solares que estão acontecendo, tipo influência sobre a consciência? Por exemplo, a lua de sangue houve uma explosão. Sim, e vai continuar havendo. O que acontece, né? Os seres solares, eles são um dos seres, né? Os dragões, por exemplo, eles sempre falam e trabalhamos em conjunto com os seres solares. Os seres solares, eles estão literalmente trabalhando juntamente com a ordem, né? Por isso que houve a ordem solar exatamente entre as duas eclipses, porque as explosões solares, elas mudam e trazem grandes trabalhos eletromagnéticos para o planeta. As explosões são maravilhosas, né? Muitas pessoas temem, mas por que não temer, né? Por que não temer? Porque as explosões fazem com que nós mudemos. Quando essas explosões vão se acelerando, e como está acontecendo, e principalmente acontece nesses momentos de alinhamentos, ondas e ondas de luz chega aqui. Então, é como você, exemplo, um vulcão estoura. A fumaça que às vezes ela fica numa região por uma semana, percebe? Então, aquela explosão mexeu com uma região. As pessoas têm que mudar seu cotidiano porque está acontecendo aqui. Então, a própria força solar, você não tá, você não percebe, porque ela está longe, mas a energia chega. Então, ela chega, ela mexe com os equipamentos eletromagnéticos, ela vai mexer nisso. Ela vai mexer nisso. Porque nós estamos numa rota, né? E quem sustenta, quem está no centro? O Sol. Então, gente, nós precisamos entender que todo e qualquer movimento planetário ou estelar, né? Como é o Sol, ele não é um planeta, ele é uma estrela, vai mexer conosco. Vai mexer conosco. Então, os planetas estão em suas rotas e a Terra está. Então, é um conjunto, é exatamente como uma família, que aonde um sofre um acidente, toda a família, a estrutura dessa família é desestabilizada, é reorganizada, é ajustada ou reajustada para que tudo fique da melhor forma. Percebe? Então é muito legal quando você percebe que vai vir aí mais um. A gente está num corredor, teve um e vai ter outro agora. Então, esses 15 dias é por isso que março marcou, né? Março marcou, tira só o C cedilha, março marcou e fez uma mudança. E é tão interessante, né? Como chega para mim tudo isso. Quando, em 29 de dezembro, estava olhando, inclusive, foi o dia que eu comprei minhas passagens, tirando o negócio do seguro, né, de viagem, e eu fui olhar a data de emissão, 29 de dezembro de 2024. E é muito legal, né? Porque, assim, foi quando, isso foi mais de tarde, porque de manhã, quando eu sentei para fazer meus trabalhos, minha tatra falou, vai para o Corvo. Então, eu literalmente tive uma reação. A Berta sabe muito bem, porque eu levei um soco no estômago, gente. Então, assim, naquele momento, eu não recebi de uma forma tão. Por quê? Porque a última vez que eu fui para os Açores, eu tive um tombo e que eu fiquei 4 meses sem mexer, sem subir escada. Passei uma noite no hospital, na CTI. Foi uma aventura. E aí ele chega e fala assim: vai para o Corvo, né? Eu simplesmente parei o ar, puf, e foi muito engraçado. Mas naquele momento, assim, a energia deles é tão amorosa, né? Que você recebe, tipo assim, é uma expansão. Vem, a mente reage, porque
mas você se apruma e recebe. Então, o estar presente é importantíssimo, porque eu poderia reagir e ficar nessa reação por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Porque era para ir agora, do dia 5, do dia 4/4, estar no corpo. Então, tinha tempo, 4 meses, né, 3 meses. Então, foi muito interessante, mas no mesmo instante eu me realinhei. Me realinhei e fui comprar as passagens. Foi exatamente assim. Tanto é que eu paguei muito barato, né? Eu ando de executivo, então gosto de ir confortável. É uma viagem longa, eu sou uma pessoa grande, eu gosto de ir confortável. E, gente, eu paguei 1/3 do que eu paguei a última vez que eu fui, no ano passado. Então, assim, por ser tão antes. E foi muito interessante, muito interessante. E tudo está, né, quando você escolhe naquele momento, você percebe, está presente, você percebe a reação e o ajuste, e aí você recebe. E as coisas todas fluem. Nós precisamos ter isso, nós precisamos perceber isso. Então, que instantes você, opa, e se alinha para receber, né? Então, este tipo de frequência, os dragões chamam de puro equilíbrio. É muito interessante. Essa energia que os dragões trazem hoje é chamado de puro equilíbrio. Não é um equilíbrio de elementos. Vamos entender isso. Não é um equilíbrio de elementos. Por quê? Equilíbrio de elementos. 25 por 4 elementos, divide aí por 4, 100% por 4, 25% de cada um. Me conta, como você faz as contas sabendo que você é 70% de água? Como você anda? Como você resiste à gravidade? Porque você não está achatado, você resiste à gravidade, então você tem uma estrutura, você tem uma força, você como sendo 70% de água? Você consegue fazer essa misturinha? Então você coloca lá 70% de água e vai tentando moldar que seja um bonequinho. Que seja um bonequinho. Quanto que você põe de cada coisa? Você pode fazer 1000 experimentos. Tem algo a mais, tem algo a mais. Algo que nós ainda não concebemos a nível de consciência, a nível de inteligência, vamos dizer assim, de acesso de conhecimento mesmo, tá? A nossa mente está um pouco aquém disso. Nós temos que simplesmente perceber que existe. É como você definir como é Deus. Você não define. Você não define. Por quê? Porque cada um vai definir da sua forma. E quem está com a verdade, né? Você só percebe, é uma força. Agora, me define a força. Não sei. Não sei. Então, esta energia, e aí, ó, agora alguém está falando aqui para mim. E mesmo sem mais a força espiritual na matéria, porque alguém falou a força espiritual. Agora eu digo que alguém está falando aqui do meu lado. Mesmo sem a força espiritual, o seu corpo não se transforma em água. Quando a pessoa morre, ela não se dissolve em água instantaneamente. Ela é 70% de água. Não é o espírito na matéria. Não é. É algo que acontece para que o espírito esteja ali. Então, exemplo, a energia disso, né? A energia disso, os dragões chamam de puro equilíbrio. E esse puro equilíbrio é algo que cada ser tem perfeitamente para ele. Perfeitamente para ele. Então, um jacaré, um gato, uma raposa, um passarinho, um humano, uma planta, uma árvore,
Um pé de alface tem o puro equilíbrio daquela estruturinha ali. Então, isso é tão interessante, por quê? Porque nós olhamos para isso e falamos assim, eu não consigo entender. E não vamos ainda. Talvez um dia. Sanat Kumar, ele fala assim, não se esforcem, porque ainda não tem capacidade intelectual. Ele fala exatamente. Ainda não, vocês estão com a capacidade intelectual pronta para isso. Poderia ser ofensivo isso? Tá me chamando de burra. Não, não é ofensivo. Se você olhar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, qual era a capacidade intelectual que nós tínhamos? Como eram nossos filmes? Como era a nossa comunicação? A nossa comunicação, 20, põe 30. A nossa comunicação. O quanto que nós nos desenvolvemos a partir do momento que essas ondas de despertar começaram a chegar no planeta. Coloca aí 89, gente. Coloca. 89 foi a época, o momento da grande convergência harmônica. Quanto nós nos desenvolvemos a partir de então? Gente, eu trabalhava numa empresa de telecomunicação. Posso te dizer isso. O quanto que o celular, porque os primeiros celulares quando chegaram, e não foi em 89, foi bem depois. Eram umas coisas desse tamanho, e era só alguns que tínhamos na empresa, e era deste tamanho, uma abinha assim, jurando, era acho que da Motorola, se não me engano, e uma abinha assim, desse tamanho. Ele precisava de uma base para se carregar, assim, tem noção. Os primeiros menores eram aqueles flipzinhos, sabe, de abrir assim, gordinhos, mas com a telinha, a tela era assim. Tem gente que não conhece isso. Os telefones que tínhamos eram aqueles de tirar, de você segurar aqui, ó. Gente, 90. 1990. Contabiliza isso. Contabiliza isso. Para como está a comunicação hoje, aonde você vai, você tem Wi-Fi, você fala com o mundo inteiro. Quantos anos? Quando nós começamos a ter essas ondas de despertar no planeta. Então, é tão importante nós entendermos e não recebemos uma fala dele como vocês não têm a capacidade hoje, porque isso não é um julgamento. É uma consciência. Nós não temos mesmo. Quantas coisas que nós simplesmente aceitamos. Eu estou vivendo um processo, vou contar para vocês o que eu posso. Depois que eu voltar, vamos ter aí algumas clarezas, né? Vou poder falar algumas coisas mais. Por causa, primeiro, precisa assentar a energia. Mas é muito interessante. Coisas que eu não conseguia compreender lá, quando eu aprendi, se abriu num formato tão gigante, como é a estrutura energética dos campos de vegetais, de minerais, dos hominais, né? Nossos, que nós não temos noção. E é tão interessante isso, porque quando você entende isso a nível de conhecimento, você começa a trabalhar com isso de uma outra forma. Então, as nossas capacidades mudam. Exemplo, as pessoas brigam, vai tomar conta, vai. Não, veja bem, como você usa a IA? Né? Então, a inteligência artificial, vai tomar conta do mundo, o robô, vai tirar todos os empregos. Depende de como você vai deixar isso acontecer, porque quem cria a sua realidade é você.
Você pode usá-la. Então, o conhecimento pode ser usado dependendo da sua escolha. Então, quando os dragões trazem esse puro equilíbrio, e é o que eles vão trazer hoje para nós, né? Vamos encerrar praticamente as lives com todo esse processo, né, de clareza e de consciência. Eu vou até entrar aqui para ver se tem essa live, que agora eu fiquei curiosa aqui em relação a essa live do dia 20, deixa eu ver aqui, dia 30? Não é esse, Lúcia. Dia, volta. Então, assim, é bem interessante, esse aqui, não colocaram. Precisa, o Sol, você pode providenciar isso? Porque eu vou fazer live especial no dia 29, que é o dia do eclipse. Mas acabou que esqueceu e agora que eu me lembrei. Eu quero fazer isso, vai ser quando? Vai ser sábado. Sábado de manhã. Ah, eu entendi, agora eu me lembrei. Eu entendi, porque eu não vou fazer. Não vou fazer. O que acontece? O eclipse vai ser às 6 horas da manhã aqui no nosso fuso. Então, se eu vir para uma live às 9, a energia dele já praticamente se encerrou. Eu gosto muito de trabalhar as lives de eclipses para nós nos prepararmos para o eclipse, tá? Nos prepararmos para o eclipse. E não necessariamente estar naquele momento do eclipse ali. Por quê? Porque eu preciso estar preparada para o eclipse. Eu percebo que hoje pode ser um momento de nós termos consciência, agora entendi porque o que eu falei para o time foi exatamente isso. Falei, não adianta eu entrar numa live especial às 9 horas se o eclipse é às 6. Então, 3 horas depois, ele está já no seu declive de força. Então, não seria. Eu não vou acordar 3 da manhã para entrar, para preparar, e nem vou fazer isso na sexta-feira à noite, né? Então, hoje, vamos ter a consciência e nos preparar. Você pode fazer de novo essa live, pelo menos o atendimento, amanhã, antes de dormir, que não vai ter problema nenhum. Você vai estar nesse puro equilíbrio e vai receber essas frequências todas. Combinado? Então, para mim, é importante a gente ter essa clareza, porque não é assim que funciona. Ah, vamos fazer uma live ao vivo. Não, você quer ver o trabalho. Então, vai ter muitos canais, eu gosto muito de alguns canais oficiais. Por exemplo, alguns institutos vão televisionar, né, e vão fazer ao vivo ali, ele acontecendo. Então, é muito legal de você estar ali e tá, mas você fica de olho aberto. Você fica de olho aberto. Então, é importante nós entendermos que mesmo que não vejamos, nós estaremos recebendo suas frequências, tá? Então, se prepare para isso. Por isso, hoje, a gente está falando disso. Os dragões trazem esse puro equilíbrio para nos organizar, para que nós possamos receber toda essa frequência nesse dia de eclipse. Então, o puro equilíbrio é algo, gente, que os dragões conseguem trazer, porque eles trabalham diretamente com a criação e com os elementos, tá? Então, assim, quando eu voltar, eu já recebi muitas explicações e conhecimentos sobre como é essa estrutura de criação, e aí eu vou trazer para vocês. Mas até então, eu não tenho autorização. O que eu posso dizer é que os dragões trabalham com essa manifestação, ok? Os dragões trabalham, não são só eles, mas eles trabalham com a manifestação. A manifestação é feita pelos elementos, ok? Então, a manifestação nessa realidade, principalmente, é feita pelos elementos. E os dragões trabalham diretamente com esses elementos. Então, os dragões, eles podem trazer para nós esse puro equilíbrio. E esse puro equilíbrio nos trará uma forma de receber muito mais ampla, sem resistência,
sem subir barreiras, porque é isso que nós fazemos. Se nós percebermos nosso campo toroidal, né, o campo toroidal, ele é uma geometria, e ele está sempre circulando, o movimento não para. O que são essas barreiras, quando eu falo barreiras? Então, as pessoas acham assim, o muro que eu subi, não é exatamente como funciona assim, não. Dentro dessa... Dentro dessa geometria sagrada de luz, tá? Então, essas linhas de luz estão fazendo essa grande geometria no nosso campo toroidal. Quando eu falo barreiras, e a gente vai imaginar um muro, né? Uma barragem, na realidade é barragem, não barreira. É uma barragem. Então, aquela linha está fluindo nessa geometria, e ali é como se eu tivesse algo que limita o seu caminhar. É exatamente... Deixa eu pegar um papel aqui. Deixa eu pegar o meu negócio que vou levar a viagem. Vou levar ele para... Vamos dizer que eu tenha um desenho assim, tá? Não é, o tórax não é assim, mas imagina, aí eu tenho um risquinho. Então, isso daqui, esse fluxo aqui, ó, ele é barrado. Ele é impedido. Alguns não impedem, porque o nosso fluxo, como ele é uma estrutura, ele vai ajustar-se àquilo. Então, ele para de passar por ali, ele vai achar um caminho para passar, ele é muito assim. Quando a gente percebe e recebe essa consciência da geometria sagrada, a gente percebe como funciona. Mas aquela barreirinha fica ali. Então, eu posso criar uma barreirinha, minha consciência, né? Ela muda ali, não é um nível consciente, mas assim, a minha estrutura de luz muda e vai usar outro caminho, tá tudo certo, passa batido. Mas, naturalmente, se eu criar uma barreira, eu vou criar segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, muitas. Então, quando a gente fala subir barreiras, né? Não é uma, são muitas. Por isso que a gente trabalha, e de repente você vê mais um tiquinho ali. Opa, mas eu já tinha limpado tanta coisa, como esse negócio apareceu? Porque é assim que funciona, tá? Essa geometria, depois, quando eu chegar, a gente vai estar falando mais disso. Durante a minha viagem, eu vou deixar os vídeos gravados de atendimentos, tá? De atendimentos. Então, a gente vai estar entrando no ar terças, quartas e quintas, normalmente, são 2 semanas praticamente, para entrar e receber energia. Se eu conseguir fazer alguma coisa ao vivo, eu vou transmitir, mas sem saber de como estão os sinais lá, a princípio é esse projeto. Então, agora a gente vai receber dos dragões essa energia do puro equilíbrio. Entenda, não é algo que você sinta, não é algo que você transforma, são eles que chegam. Então, eu vou fazer um trabalho aqui, eu já estou desde as 8 aqui, sentada, e vou fazer esse trabalho para que eles cheguem, tá? Então, assim, não é, eu vou chamar os dragões vão chegar, não é assim que funciona, tá? Porque eu entendo que muita gente vai, vou fazer um workshop e os dragões vão chegar. Mas não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Por quê? Porque os dragões estão numa dimensão muito mais elevada. Para eles chegarem até aqui, precisa literalmente de um campo de força, tá? De proteção para eles, porque eles não chegam. Não chegam. Hoje, eles também estão, toda a ordem está zelando pela qualidade de luz de todos os envolvidos, inclusive as nossas, mas também dos dragões e de todos os outros seres, né, do reino dévico. Então, é importante isso, tá? Mas eles chegam
Alguns chegam sim. Então, eu vou fazer um trabalho para uma abertura de um portal. Então, a gente vai pedir essa abertura. E esse portal, então, algumas pessoas têm essa autorização, abre o portal e essa energia chega até nós. Então, vai estar chegando para que nós possamos receber os dragões a nível frequencial, tá? Então, normalmente, quem vem trabalhar para o puro equilíbrio são os dragões de fogo, água, terra e ar. Os dragões de um elemento só, muitas pessoas os veem como serpentes. Dragões que eles serpenteiam, né? Eles parecem um vento. Então, ele é assim. Então, eles foram codificados como dragões serpentes. Na realidade, são de um elemento só e que trabalham dessa forma. Eles serpenteiam. Né? Serpenteia. Como você vê uma labareda de fogo. Ali pode ser um dragão passando. É uma força, não são todas as labaredas que são dragões, por favor. Mas é uma energia quando chega, né? Os dragões, quando chegam, eles têm essas formatações, dragões de um elemento só. Existem dragões de 2 elementos, de 3 elementos, de 4 elementos, e assim por diante. Então, esses dragões que aparecem, né? Eu falo os gordinhos, né? Como dragões assim, né? Esses dragõezinhos aqui, esse daqui é lá de Porto, do time do Porto. Então, esses dragõezinhos, né? Que os europeus, que a gente chama também, eles são dragões de 4 elementos, né? De 4 elementos. Porque a China trabalha muito com os dragões e sempre trabalham e mostram os dragões serpentes. Na realidade, a frequência de equilíbrio dos dragões, então, quando eles conseguiam ver, é que nós não damos atenção aos movimentos da natureza. E os chineses, na cultura deles, dão muito. Dão muito. Então, eles conseguiam ver isso, repararam nisso. O Ocidente, ele não repara nas coisas. Ele não repara. Ele não repara. Então, o Oriente, ele repara muito. É só você ver que milhares de anos o Feng Shui, ele é mostrado. O que é o Feng Shui, né? O Feng Shui, é o movimento de água, vento e água. Como que o vento e a água transitam na sua casa? Como que esse movimento do que transita na sua casa? Então, quando eu voltar, a gente vai ter uma aula só de frequência de ambiente. Vai ser bem interessante. Tá? Então, agora nós vamos fechar nossos olhos para receber. Os meninos já estão chegando. Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos. Leva atenção para os seus pés, leva atenção para o seu corpo. Perceba onde você está nesse momento. Onde você... Como você está? Seus pés no chão. Inspira profundamente, solta o ar. Perceba essa conexão com a terra acontecendo. Eu não preciso me conectar com raízes para sentir-me aterrado. Não preciso nada disso. Por quê? Porque o meu corpo tem fogo, ar, terra e água. O meu corpo já veio da terra e volta para a terra quando eu resolver ir embora. Então, entenda isso, que nós fazemos parte do planeta. Quando eu tenho essa consciência, uma consciência que também chega nova, nós já fazemos parte do planeta e o planeta faz parte de mim. Fogo, ar, terra e água do meu corpo é do planeta, do pó veio ao pó voltará. Então, quando eu tenho essa consciência e coloco atenção nela nesse momento, eu me percebo unida à terra. Então, tudo que não serve mais para mim vai para a terra. A terra sabe reciclar. Simplesmente isso. E eu recebo da terra e eu levo para a terra. E quanto mais nós temos essa consciência dessa chamada unicidade,
tá? Isso não é unidade, é unicidade. Você não é um com a Terra no sentido espiritual. Você é um com a Terra no sentido material. Então, é uma unicidade. Então, a mesma água do planeta é a que está correndo dentro de mim, o mesmo ar, o mesmo fogo e a mesma terra. Então, quando eu tenho essa unicidade, eu me abro e todas as energias que eu não quero mais, que não servem mais, que eu não estou mais vibrando, vão sair para o planeta. O planeta transmuta, transforma e recicla. Então, eu não preciso. Então, eu vou inspirar e vou me abrir para receber, sem querer direcionar o trabalho. Entenda que nós não conseguimos perceber, entender, racionalizar o que é o puro equilíbrio. Nós não conseguimos ainda. Ficou muito claro para nós isso. Então, os dragões já sabem e trabalham com isso. Então, vamos deixar eles fazerem os trabalhos. É como se o meu ar-condicionado tivesse quebrado e uma parte dele que só um técnico consegue ir lá e para ele é muito simples. Mas para mim, aquilo é grego. Né? Então, eu me abro para receber deles. Então, simplesmente sinta seus pés no chão, vai trazendo a atenção para o seu corpo, para o peso do seu corpo sobre a cadeira, para as inspirações e expirações. Vai ficando presente. Enquanto você vai ficando cada vez mais presente, eu vou aqui me preparar. Os dragões começam a chegar. Eu sempre peço pelos dragões do Puro Amor Incondicional para trazer esse puro equilíbrio para todos que estão prontos para receber. Sempre assim. Então, eles começam a vir, simplesmente começam a chegar. Dragões de fogo, de ar, de terra, de água. E eles vão, literalmente, por ser de um elemento só, serpentear, né? Eles vão fazer esses movimentos que lembram uma serpente, e vão envolver seu corpo, preencher, entrar e sair. Por quê? Elementos de unicidade. É assim que funciona. Os dragões, imagina um dragão de água, ele tem uma água em perfeição, e numa frequência altíssima. Então, ele vai se conectar com as águas do seu corpo. E ele literalmente transforma a água do seu corpo numa frequência ainda mais alta. É assim que funciona. É como se a energia dele convidasse a energia da água do seu corpo para transformar-se, mudar. E nisso, essas águas vão subindo a frequência, quer dizer, recebendo luz, e todas as outras energias que estão ali, aquelas entre aspas, sujeira das águas, vão saindo,
saem pelos seus pés, saem pela sua expiração, saem. E assim vai acontecendo com cada um dos elementos. Cada um. Então, os dragões de fogo, água, terra e ar vão passando, interiorizando, transformando cada um dos nossos elementos. Ok? Numa frequência mais alta, com mais luz. Os elementos, a partir do momento de serem tocados pelas forças dos elementos dos dragões, trazidos dos dragões de elementos, eles vão se ajustando da melhor forma possível para cada essência. Para cada um de nós, esse equilíbrio, esse puro equilíbrio, como os dragões chamam, é acionado. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Nós não precisamos fazer nada. Apenas nos abrimos para receber. Apenas isso. Apenas recebemos sem julgamento, sem ter que, minhas águas, eu sou muito emocional. Mas será que é suas águas que estão desalinhadas, que são suas águas? Ou o ar, ou a terra, ou um conjunto fazendo com que aquilo aconteça? Da forma, então, que os dragões trazem, é muito interessante. Então, é como se você literalmente iluminasse a frequência de cada elemento. De cada elemento. E quando eles estão na sua potência, na potência perfeita para o seu ser, para a sua essência, eles se unem, formando então o puro equilíbrio. É diferente. É diferente. Então, os dragões, eles vêm, eles serpenteiam. Talvez você vai sentir muito mais o dragão de terra do que o de ar. Talvez ele nem sinta o dragão de ar, ou se nem sinta o dragão da terra. Não existe isso. Tem que vir os 4. Ai, não veio um. Não, às vezes, ele passou sim. Mas percebe-se que o seu elemento já estava numa frequência igual a dele, de luz, e aí ele não precisa ficar. Ou como você nem sente, por quê? Porque já estava elevada a sua frequência de luz ali. E quando eu falo frequência de luz, eu estou dizendo a frequência de coeficiente de luz de cada elemento, literalmente. Coeficiente de luz de cada elemento. Nós precisamos entender isso. Um elemento porta luz. Porta luz. A frequência é cristalina quando o elemento está limpo. Sabe quando nós chamamos isso, né? Uma água filtrada, uma água mineral, uma água que ela não tem nenhum tipo de energia turva nela, nenhum outro elemento. Aquela, por exemplo, no sul da Bahia tem rios, que a gente chama de rios Coca-Cola, porque o ferro, o minério de ferro ali, né, enferrujado, está ali presente. Então, os rios são marrons quase. A água é escura, porque está impregnado de um mineral.
Então, ela não vai servir para algumas coisas, mas para outras ela serve. Cada elemento porta em sua plenitude, vamos chamar isso de plenitude, um coeficiente, uma frequência, uma quantidade de luz ali. Isso é que os dragões trazem para nós. Eles convidam e arrebatam as frequências dos nossos elementos a subirem. Então é muito importante. Esse puro equilíbrio se faz quando os 4 estão na frequência máxima de cada um deles pro meu corpo. Para o meu corpo nesse momento aqui. Nesse momento aqui. Por quê? Porque esta é a nossa frequência atual. Então, se eu receber amanhã, vai ser diferente? Vai ser diferente. Se eu receber semana que vem, vai ser diferente? Vai ser diferente. Vai ser diferente. O puro equilíbrio é o equilíbrio naquele instante, naquele momento, que seja perfeito para eu estar vivendo algo maior. Isso é muito importante. O puro equilíbrio não é algo que, eu tenho. É coeficiente de luz. Então, hoje, olha só que interessante. Hoje a ciência fala assim, precisa tomar, eu não me lembro qual é o volume, mas X copos de água para cada quilo do seu ser. Então, quando na internet, na divulgação, fala, precisa beber 3 litros de água, depende do corpo. Uma criança não pode beber 3 litros de água. Uma pessoa com uma estrutura de 80 quilos, talvez tenha que beber mais água. Percebe? Então, o equilíbrio para aquele corpo vai depender do corpo. Nós precisamos ter essa capacidade de entendimento. Então, quando Sanat Kumara fala que não temos a capacidade de perceber esse puro equilíbrio, aceita. Aceita. Por quê? Porque a gente não sabe como trabalha o nosso corpo. Nós ainda estamos descobrindo. A medicina precisou dividir o corpo em pedacinhos para entender melhor cada parte. Só que ela se viu num problema. Cada médico, cada área vai saber da sua parte. O holismo traz o olhar o todo. Então, nós precisamos alcançar níveis mais altos de consciência para que nós possamos olhar o todo realmente no seu verdadeiro momento. No seu verdadeiro momento. Hoje já existem algumas ferramentas técnicas que são holísticas e não são esotéricas. Já existem. Coisa que não se aceitava antes, mas hoje se aceita. E tem comprovações. Então é muito importante quanto que estamos evoluindo. Então, quando os dragões trazem essa consciência de que cada elemento nosso porta um volume de luz, e quando eles estão, então, no seu máximo de luz para cada corpo, eles vão estar nesse puro equilíbrio. Percebem? Então, quando esses dragões chegam e vão trabalhando você, você vai sempre receber. Já estou em puro equilíbrio. Não, se eu fizer amanhã vai ter diferença. Porque a sua luz mudou. De um dia para o outro nós mudamos. Nós mudamos. Algo acontece, algo ciência. Precisamos estar abertos. Isso é o receber, que eu tanto falo, isso é o receber. Quando você fala, não, já está bom para mim, você está aberto para receber. Receber são possibilidades, e possibilidades
é de número infinito. Não existe um número que define as possibilidades. Por isso que são chamados de milagres algumas coisas quando acontecem conosco. Nossa, aconteceu uma coisa comigo, um milagre. Sabe por que é milagre? Porque você nunca pensou naquela possibilidade. Não estava na tua mente. Mas o universo tem. Então, milagres nada mais são do que possibilidades que você nunca, porque talvez nunca ninguém tenha vivido. Isso não quer dizer que não possa acontecer. Vai acontecer mais e mais. Hoje, por exemplo, os dragões estão dizendo aqui, hoje, por exemplo, se curam, porque elas escolhem isso. Há 50 anos atrás nem acontecia. Acreditava que poderia se curar. Hoje, de muitas coisas. Não importa o que. É interessante. O quanto que nós estamos nesse puro equilíbrio, alcançando níveis de todas as qualidades divinas. Porque o equilíbrio é isso. Então, eles vão trabalhando nosso corpo, ajustando e alinhando, e gradativamente se afastando. E aí eles dizem que o trabalho que eles fizeram nos elementos fica. Então, eles vão se ajustando, você vai percebendo, porque é como um filtro, né? Eles fazem aqui em cima e gradativamente você vai percebendo, porque a última área que nós vamos perceber o equilíbrio acontecendo é no corpo físico. É no corpo físico. Nós entendemos que ele vai ficar agindo, tá? Eles estão voltando, ele vai ficar agindo. Foram 10, 15 minutos. Gente, os dragões não trabalham em linha temporal. Então, para eles, isso é uma mudança. E mais, que ele está me dizendo aqui, muitas frequências que você tinha, como energias kármicas, energias de marcas, chip, todas as frequências que estão interrompendo o fluxo, quando você sobe a frequência dos elementos, essas coisas não se mantêm, elas vão literalmente saindo. Só que se eu volto para os meus hábitos de pensamento, de coitadinho de mim, eu crio de novo essas energias, mais uma vez grudando em nós, tá? Então a gente tem que ficar presente. Minha sugestão é que vocês amanhã, principalmente à noite, façam e recebam as frequências do puro equilíbrio dos dragões de novo. 15 minutos. Então pode chegar lá no 45 da live e só receber as frequências. Recebam as frequências para que vocês entrem na frequência do eclipse com o equilíbrio. Aí você vai receber as ondas que vêm desse eclipse com muito mais facilidade. Tá bom? Gratidão, gente, por vocês estarem aqui. Gratidão. A próxima terça-feira eu vou estar com o pezinho lá na Europa. Então, assim, vou estar junto com vocês aqui, né? Porque aonde a minha frequência está, eu vou estar junto também. Nós somos multidimensionais. Então, na terça-feira, vocês vão estar recebendo. Eu preparei recebimentos para todos os dias que eu estou fora, tá? Então, todos os dias vão ter, das que são da live, vocês vão estar aqui e vocês vão estar recebendo as frequências dos dragões. Os dragões são isso, né? E é maravilhoso. Olha a Érica dizendo que usou óleo de manjericão, é muito legal. Então, é maravilhoso. Vocês vão... Então, assim, eu vou estar lá e vou estar trazendo. Quando eu voltar, vai ter muita coisa, gente.
muita coisa, porque eu já recebi muita coisa, mas está meio velado que eu não posso antes de ancoramento, do ancoramento acontecer, tá? Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por vocês me seguirem, gratidão pelos seus likes, tá? Vamos ter um eclipse maravilhoso, vamos escolher isso. Gratidão a todo mundo pela boa viagem, gratidão. Eu mando, faço vídeo. Quem está me seguindo no Instagram fica mais fácil para mim de colocar alguns vídeos lá. Eu sempre faço, né? Em algum momento, alguns vídeos para deixar lá, mostrando algumas coisas para você. Vou gravar algumas coisas, tá? Gratidão, pessoal. Namaskar.